Começa agora, fique por dentro. A inteligência artificial já não é mais uma promessa do futuro. Ela está aqui, está transformando a forma como as pessoas constroem suas estratégias no mundo dos negócios, no direito, como nós tomamos decisões, como os gestores lideram suas equipes. E o dado é impactante. 96% dos magistrados e 94% dos servidores do judiciário já utilizam IA generativa no dia a dia. Ao mesmo tempo, empreendedores de todos os portes, o pequeno, médio, grande, estão usando ferramentas como o ChatGPT, o Gemini, para otimizar processos, automatizar rotinas, multiplicar resultados. E para nos ajudar a entender essa revolução que atravessa o mundo dos negócios, que atravessa o direito, nós convidamos Alexandre Rodrigues, ele que é PhD em Ciências da Comunicação, com ênfase em neurociência aplicada aos negócios, é fundador da DNA Corporativo, autor de livros essenciais que tratam justamente sobre a inteligência artificial aplicada ao direito e também no mundo dos negócios. E o Alexandre está chegando para conversar com a gente e vem direto de Portugal para falar conosco. Alexandre, bem-vindo, boa tarde. Ronaldo, muito obrigado pelo convite, ouvintes também, muito boa tarde. E realmente, né, como você bem disse, a demanda já está aí, ela já está entre nós, né? A gente precisa saber lidar com ela. Pois é. E só, eu falei que você está em Portugal falando com a gente. Em Portugal, que horas são? Agora aqui são exatamente 18 horas e 10 minutos. Opa, então já temos começo da noite aí em Portugal. Já. Temperatura agradável, porque aqui... Gostoso, a gente está entrando no verão aqui. Olha só, e aqui a gente começou com o dia mais frio do ano na nossa região. Pelo menos aqui, né, começamos com 7 graus, mas Nossa. Algumas cidades próximas, -4, -5. Nossa. Embora Portugal costuma fazer mais frio do que aqui quando o inverno chega, né? Ah, no inverno também. É bem rigoroso. Temos aqui as 4 estações muito bem definidas, né? Muito bem. Alexandre, mas vamos conversar um pouquinho sobre a IA, sobre a inteligência artificial, e vamos começar por esses números que a gente apresentou aqui. 96% dos magistrados, 94% dos servidores do judiciário já usando inteligência artificial generativa. E, ao mesmo tempo, né, os empreendedores de diferentes portes também estão adotando ferramentas como o ChatGPT, Gemini e outras ferramentas, e tudo isso em ritmo acelerado. O que esses números nos dizem sobre o momento que a gente está vivendo, Paulo? Bom, Ronaldo, o que a gente vê tecnicamente, né? A gente tem empresas que trabalham diretamente com IA, a gente tem empresas que produzem serviços, né? Alinhando negócios à inteligência artificial hoje. E o que a gente percebe muito é essas estatísticas no sentido de 90% das pessoas usam, né? Usar é uma coisa, saber usar é outra coisa completamente diferente. Então, assim, a gente tem muitas pessoas hoje usando de qualquer forma, né? E não obtendo os resultados que deveria. A gente vê muita brincadeira, a gente vê muita gente gerando imagens lá com os jogadores da Copa, imagens lá como se fosse super-herói, né? Tira uma perguntinha aqui outra, então acaba resolvendo problemas do dia a dia. Mas, mais ainda, assim, eu imagino que essa grande população ela esteja usando hoje ferramentas extremamente poderosas, ainda de uma maneira muito insípida, sabe? Ainda de uma maneira muito rasa. Quando realmente a gente tem a capacidade de aprofundar um pouco mais esse conhecimento, aí que as coisas começam a tomar forma, aí que realmente você começa a ganhar tempo, a aumentar a produtividade, a acelerar seu rendimento, a considerar ganhos de renda extra, a ganhar maior autonomia em cima do seu trabalho, porque aí você começa a utilizar profissionalmente essas ferramentas. E essa, talvez, seja a próxima grande revolução, mudarmos o nosso mindset de que nós temos aí ferramentas extremamente poderosas, de que
Estamos falando de que há 5 anos atrás elas estavam na mão das grandes corporações do mundo e não chegavam até nós. Nós sentimos muitos efeitos, né, desse sistema, e hoje eles estão à nossa mercê, né, por um valor muito barato, que a gente pode realmente trazer subsídios para qualquer campo profissional de uma forma nunca antes vista, né? Então, o que eu trabalho, basicamente, é nessa transformação, sabe? É apresentar, assim, de uma forma mais profunda, trazer de uma forma mais prática essa tecnologia ao qual as pessoas precisam, inevitavelmente, ingressar, seja o campo de trabalho que você tiver, né, que ela vai contribuir com o seu desenvolvimento. E ela vai impulsionar principalmente o seu conhecimento. Então, assim, às vezes muitas pessoas dizem, né? Ah, mas a IA está tirando emprego, né? Então, é o que mais se ouve, na verdade, né? Sim. O que eu entendo disso, né? A IA, ela não tira emprego de ninguém, é você mesmo que tira o seu emprego a partir do momento que você não enfrenta esse desafio, sabe? Então, assim, hoje tem pessoas que estão esperando para ver o que vai acontecer, tem pessoas que estão se antecipando, tem pessoas que estão querendo aprender como realmente isso funciona, né? E tem pessoas que estão esperando a própria IA definir o que vai ser delas no futuro próximo. Alexandre, e quando você, só nessa resposta aqui, tem vários pontos que dá para a gente explorar, mas eu quero pegar um aspecto que você começou ali trazendo um diagnóstico, né? Que as pessoas estão usando, mas muito mais brincando, às vezes, com ela, ou de maneira um tanto rasa, superficial, do que, de fato, aproveitando todo o potencial que a inteligência artificial oferece para a nossa vida, para o nosso trabalho. Então, pegar esse ponto aqui, e a perguntinha que eu faço para ti é por que isso tem ocorrido? E pergunto isso porque sou professor universitário e eu percebo isso, inclusive, em sala de aula, né? Quando, às vezes, a gente olha algumas atividades que são feitas pelos alunos e que a gente percebe que são feitas ali com inteligência artificial, você fala, dava para ser melhor, né? Se foi usar IA, por que não foi melhor, né? Então, me conta o que tem acontecido. O que acontece é que o poder, né, dessa ferramenta hoje em dia, ela pode catalisar o desempenho para duas vertentes, né? Se você é inteligente num tema, ela potencializa a sua inteligência, ela faz com que o seu trabalho se torne um trabalho muito mais refinado, muito mais detalhado, com perspectivas diferentes. Ela vai te ajudar, vai te apoiar a enxergar elementos de perspectivas e visões que você não tinha. Então, isso vai te ajudar muito no seu aprendizado. Se você não conhece o tema, ela vai te convencer sobre o que ela achar que é mais provável. Então, você reconhece, né, um trabalho feito por alguém que não domina aquele tema, a partir do momento que você encontra ali vieses que a IA traz para convencer aquele usuário de que aquela resposta é uma resposta boa, mas que ele não domina absolutamente o assunto, né? A gente vê isso em todos os campos. Então, a gente vê, por exemplo, no campo do direito, um advogado que coloca súmulas, coloca leis que não existem, por exemplo, né? Ou contratos com erro de ortografia, com erro de nome dos envolvidos. Então, assim, clara demonstração de que você confiou 100% em um sistema de IA que não está configurado corretamente, que as demandas de perguntas e prompts que você construiu para que ela responda a algo mais assertivo não foram consideradas. Então, assim, como todo sistema de alta potência, ela ocupa uma energia considerável, mesmo nas questões mais simples. Então, assim, é uma questão que ela vai para um servidor, esse servidor consome uma certa energia para te devolver uma resposta. O papel da IA, das LLMs, é te convencer de uma resposta. Então, assim, se ela consegue te convencer dessa resposta, tanto essa resposta certa ou errada, é ponto para ela. Então, assim, é obviamente que se você não domina um assunto, eu te convencer de algo que você não domina é muito mais fácil do que eu te convencer de algo que você domina. Então, a partir do momento que você passa
a não considerar o seu próprio conhecimento como algo fundamental e você coloca o seu poder de decisão na mão de uma inteligência artificial que não está preparada para isso, obviamente você corre o risco de passar por situações, né, constrangedoras, passar por situações de perceberem que aquilo foi criado por uma IA, que não teve intervenção humana alguma, de trazer documentos frágeis, de trazer propostas que não fazem sentido, entende? Então, assim, é como eu digo, né? A IA, ela vem para impulsionar o seu conhecimento, para você aprender com ela. Mas o cérebro humano, ele ainda é o ponto-chave da história, ele ainda é o protagonista da história. Então, não existem sistemas hoje 100% confiáveis. Você não pode deixar toda a sua expertise na mão de uma IA. Essa IA, ela vai te ajudar, ela vai operacionalizar ali trabalhos mais manuais, trabalhos que levariam tempo, trabalhos de análise de dados maiores, de você fazer uma análise de uma planilha, de um Excel, alguma coisa, de uma predição futura, de uma simulação de eventos, mas a resposta que ela vai te dar é sempre uma sugestão, né? É sempre uma aposta. Você precisa considerar isso com a sua própria inteligência. Então, assim, não deixem de estudar, não deixem de aprender, né? Usem a inteligência artificial para aprender, para se desenvolver. Ainda estamos muito longe ainda de uma IA que vai substituir 100%, né, a capacidade humana ou que seja 100% considerada confiável hoje em dia. Você mencionou, inclusive, no campo do direito, e você está com esse livro, né, Sim. justamente tratando sobre esse universo. E, curiosamente, ainda hoje pela manhã, gravei um podcast com o presidente da nossa OAB, aqui da nossa região. E a gente tratou um pouquinho sobre o desafio, né, que o campo do direito tem enfrentado, porque muita gente tem terceirizado o trabalho, né, para a inteligência artificial. E eu questionava o presidente da OAB, eu falava, porque no direito, quase que de maneira artística, né, o advogado e às vezes até mesmo o juiz, o promotor, ao tratar de um determinado tema, ele pega ali aquele texto da lei e produz uma interpretação e busca uma... Quando você joga para IA, não corre o risco de se perder essa habilidade toda que a gente sempre teve? E aí eu aproveito e pergunto isso para ti, que justamente está estudando esse tema na inteligência artificial, Alexandre. Então, o que eu ensino nesse livro? Não vou ensinar, por exemplo, um advogado a montar uma peça, não vou ensinar um advogado a desenvolver um contrato, isso ele já sabe. Né? Isso ele já faz corriqueiramente, tá? Para que serve esse livro? Exatamente para trabalhar esses pontos. Como eu posso refinar uma peça? Como eu posso validar uma peça? Como eu posso contrapor uma peça? Como eu posso fazer uma análise, por exemplo, de múltiplos depoimentos, colocando isso dentro de um cronograma e conectando todas as falas para ver o que é evidência, o que é fato, o que é inferência. Ou seja, esse livro, ele traz possibilidades de você enxergar o que normalmente você não consegue ver. Então, se, por exemplo, você é um advogado, você é um juiz e você faz análises de múltiplos casos durante o dia, a gente conta que o nosso cérebro, ele tem uma certa demanda energética que inicia às 8 da manhã e às 18 horas ele está extremamente cansado também. Então, você não trabalha com a mesma performance, numa mesma análise, lá no 10º, 11º, 15º trabalho que você está fazendo. E a IA não. E a IA consegue manter um ritmo funcional muito bom e fazer com que você enxergue as suas próprias fragilidades dentro daquele contexto de uma maneira que você não contemplava. Então, imagina, se você tem um caso específico e você coloca um prompt de uma simulação de audiência, você vai simular ali as contrapartes, os contrapontos, né? Isso em tempo real. E já pode se antecipar a esses contrapontos, né? Já pode trabalhar uma peça muito mais robusta, trabalhar uma peça muito mais confiável.
Então, a inteligência de base, ela continua permanecendo a mesma. É você que monta a estratégia, é você que monta o documento, é você que entende o cliente, é você que sabe o seu trabalho. Ela vai ajudar o quê? A você encontrar gaps, que são detalhes, e a gente sabe que esses detalhes são fundamentais, coisas que o nosso cérebro, ele até tem condição de fazer, mas muitas vezes ele está cansado, ele já está... né? Ele já está com uma capacidade reduzida de uma análise muito refinada, e a IA, então, vai ajudar a gente nesse trabalho. Assim como os outros livros da mesma forma. Né? O livro azul, por acaso, ele tem 50 ferramentas de gestão. Então, hoje, para o empreendedor que não sabe uma ferramenta de gestão, como é que ele vai controlar o seu negócio? Como é que ele vai administrar algo sem números? Então, ali tem 50 ferramentas de gestão que eu explico o que são e depois eu demonstro um prompt de como ele pode tirar esse resultado do seu negócio. Né? Então, assim, são fundamentos, né, que parecem fundamentos de base, mas ele entra dentro da sua estatística, sabe? Quantas pessoas, 90% das pessoas usam, mas quantas sabem realmente usar? Eu digo que nós temos uma Ferrari na garagem da nossa casa e a gente empurra ela porque não sabe dirigir. Você cita, por exemplo, nesse mundo dos negócios, né, ao tratar, né, no livro para os negócios, mais especificamente, Exato. Traz essas 50 ferramentas, inclusive. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, a gente, aqui, né, a nossa realidade, o Brasil é predominantemente formado de pequenos negócios. Exato. Né? São microempreendedores, são MEIs, né? Um microempreendedor individual. Então, muita gente, às vezes, está lá cuidando do negócio e ele até precisaria de ter mais alguém para poder cuidar do financeiro, alguém para cuidar ali do controle de estoque, alguém para controlar ali uma série de processos, né? E a gente tem problema com processos no Brasil, né? A pessoa tem ela precisaria, mas ela não consegue. Por quê? Porque não tem recursos, porque a empresa não tem faturamento para isso. Você dá para trazer inteligência artificial para auxiliar nesse tipo de gestão e potencializar o próprio negócio, não dá, Alexandre? Nossa, muito, muito. A gente diz que o Brasil é um país de empreendedores, né? Sim. Que é a pessoa que faz tudo hoje. Ela precisa gerenciar o seu negócio, ela precisa montar uma peça, ela precisa gerenciar ali o Instagram, ela precisa gerenciar a vida social, responder demandas. E chega um momento, obviamente, que você não dá conta de tudo isso, né? Você acaba precisando contratar pessoas ou contratar serviços, né? A IA hoje, bem utilizada, ela te traz uma autonomia nunca antes vista. Então, assim, você pode ter diversos profissionais dentro do seu computador e em tempo real. Então, assim, por exemplo, você pode construir um agente de IA hoje que tem todas as informações do seu negócio e serve como um consultor. Você pode perguntar para ele sobre uma estratégia futura, ele vai fazer uma análise desse negócio, ele vai dizer, olha, pela análise do seu negócio, pelo seu faturamento, pela forma como a gente trabalha, é possível você alavancar esse negócio por esse caminho. Então, assim, antigamente você precisava ter um consultor, antigamente você precisava ter esse gasto, né? Não que não devamos ter, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, em certo momento, né, desse empreendedor, que ele precisa de recursos de conhecimento e ele não tem condição de arcar com um profissional mais qualificado para fazer esse trabalho, ele consegue, sim, trabalhar muito bem através de um bom uso de uma inteligência artificial. Hoje isso está na mão dele. Antigamente estava na mão de quem? De um programador, que custava muito caro, estava na mão de um software, que era muito complexo, estava na mão de um curso, de uma formação que levaria muito tempo para ele trabalhar. Então, agora ele consegue fazer isso no celular, ele consegue fazer isso no seu notebook, onde ele estiver. Né? Então, assim, essa autonomia, eu acho que é um grande impulso, um grande impulsionador exatamente para o sucesso que fez, né, as LLMs. Hoje não é à toa que elas são as empresas mais valiosas do mundo. Né? Muito bem. Bom, eu continuaria contigo aqui porque tem muitas outras perguntas,
né? Mas eu preciso encerrar e preciso aproveitar a sua presença e perguntar para ti, né? As pessoas que estão nos ouvindo e às vezes falaram, gostei dessa conversa, mas não sei muito por onde começar. Eu acho que um bom começo pode ser os seus livros, mas vamos lá, pode dar, quem sabe, alguma dica e também diz para a gente onde encontrar, né? Tanto para o mundo dos negócios como para o mundo do direito, né? Porque a gente contempla esses dois públicos. Bom, gente, eu trabalho basicamente em 3 canais hoje, né? O primeiro é o meu site, www.dnacorporativo.com.br. Ali eu concentro todas as informações do que eu faço, de como eu faço. No meu Instagram, @neuroexpert, né? O @neuroexpert, ali tem os contatos principais que eu faço, que é a rede que eu mais trabalho hoje, aliás, talvez seja a única rede virtual que eu trabalho hoje, e o meu YouTube, né, que é o NeuroExpert também. Se você colocar NeuroExpert lá no YouTube, você vai ver, tem mais de 100 vídeos também. Esse mesmo tema que eu abordo com você, eu abordo com vários profissionais dentro das suas áreas também. Então, a gente traz bastante informação dentro desse tema e eu acho que a gente está ajudando muita gente em relação a isso. Muito bem. E os livros? E os livros a gente encontra na Amazon, né? Só digitar lá, IA para negócios, IA para direito, você vai, IA para empreendedorismo, IA para neuromarketing, né? São os 4 livros que eu tenho hoje lá na Amazon que você pode adquirir ali a qualquer momento. E se você adquirir, me manda uma fotinho ali me marca no @neuroexpert lá e a gente vai se encontrar uma hora para trocar uma ideia, com certeza. Muito bem. Alexandre, muito obrigado por falar com a gente. Foi uma alegria te receber. Espero que a gente tenha outros encontros aqui para falar sobre esse mundo, né, fantástico que agora passa a ser a realidade de todos nós, todos os dias. Obrigado. Obrigado. Abraço. Conversamos com Alexandre Rodrigues aqui na Rádio Novo Tempo, falando um pouquinho sobre inteligência artificial. E eu tenho certeza que se você ouviu, mesmo que você não entenda muito bem do assunto, já teve a oportunidade de perceber o quanto isso pode ser transformador no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida. Mas uma das coisas que chamou bastante minha atenção nessa conversa com o Alexandre é a fala dele, né? De que a IA é para impulsionar o nosso conhecimento, que muitas vezes a gente tem usado ela de maneira superficial, rasa, e isso nos impede de fazer uso de todo o potencial, né? Eu gostei, inclusive, da brincadeira dele, né? Que é como ter uma Ferrari na garagem, mas a gente não sabe dirigir, e aí fica empurrando a Ferrari. É por aí. 2h30, intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.